precisamos nos preparar para um tempo de Deus. Lucas 11, do versículo 4 a 11, nós vamos ler essa primeira palavra aqui. E aqui já entra dizendo: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos que nos ofendem, e não nos deixe cair em tentação. Então Jesus lhe disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e ele diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Meus filhos não posso levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso eu digo: peça e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Bata e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual o pai, por meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Que Deus possa estar nos conduzindo nesse momento. Jesus estava colocando, irmãos, em prática o tempo da graça, o tempo do perdão. Pessoas endividadas, perdoadas. Assim, pela graça, a nossa herança vem de Deus, como filhos pródigos, voltando à nossa verdadeira posição eterna, posição. Imagine, nós queremos que Deus nos perdoe por toda ofensa, por toda infidelidade, por tudo que fazemos de errado. E chega um momento que você quer pedir a Deus perdão. Eu descubro nesse texto que nós lemos agora, que essa pessoa desesperada na meia-noite são pessoas despreparadas, que chega na meia-noite por conta do peso de algo familiar, o peso da escassez, o peso de dívidas, o peso familiar mesmo, casamento e outras coisas. Mas ali tinha alguém que queria socorrer outra pessoa. Imagina, era um amigo que tinha chegado, mas por ele ter insistido lá fora, batendo que ele pudesse abrir a porta, ele decidiu abrir a porta
e lhe dá o que pedia, o que ele estava pedindo. Chegará um tempo que as pessoas irão bater na tua porta, crente, para ouvir uma palavra de Deus, porque ele está desesperado para entregar a sua vida para Jesus. E muita gente chega, ele bate na porta, porque ele acha que você está fervendo, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de Deus. Nós somos aqueles que vamos dar resposta para o mundo, porque o mundo jaz o maligno. Nós estamos sendo preparados para um grande desafio. E nosso maior desafio é ganhar gente para Jesus. É sairmos da zona de conforto. Esse homem estava deitado no repouso, os filhinhos deitados, já na cama. E ele pensou nele, na família dele. Como é que esse cara vem me oportunar meia-noite? E quando a gente começa a ler e começa a entender que meia-noite foi a hora que o noivo marcou para vir buscar as noivas, a sua noiva. Jesus narra algo lindo na Bíblia. As prudentes, as virgens prudentes e as virgens imprudentes. As prudentes, elas estavam ali preparadas. Elas tinham reserva. Sabe o que eu entendo com isso? Reserva quando eu oro até sem ter vontade de orar. É quando eu busco, é quando eu leio a palavra sem estar com nenhuma força no meu corpo. E eu vou a hora precisar dessa reserva para os dias difíceis. Esse dia chegará para você, para mim. Tem um dia que você passa por esse lugar. Tem um tempo. No dia difícil você tem que ter combustível. Você tem que lembrar que um dia você leu, um tempo, leu a Bíblia e releu ela de novo e tornou a ler. Então você se apropriou da palavra. Se você não leu, ô lapada grande em você, viu? Mas começa nesta semana. Começa nessa semana. Então os filhos, como filho pródigos, são aqueles que já cansou de caminhar no Evangelho e está lá no mundão, porque ele acha que ele é mais livre. Foi isso que aconteceu com aquele filho, que deixou o pai, pediu herança e foi. Pegou o dinheiro dele, gastou. A Bíblia é muito clara. Ele gastou com mulheres, com prostituição. E lá Deus deixa você ir, até você cansar. Quando você cansa, você cai em si. E quando você cai em si, você volta pelado, sem roupa, sem dinheiro, sem moral, sem reputação, sem nada, sem sandália. Não tem mais ouro nenhum em cima de você. Não há nenhuma beleza em cima de você. E quando você volta para a casa do pai, você imagina, os irmãos vão me olhar tudo torto. Ah, voltando? Depois que fez outra coisa? Depois que abandonou a igreja? Depois que caiu, que bebeu, voltou a beber de novo, acabou com a reputação da igreja? Quem foi que disse que a igreja tem reputação?
Quem tem é o Espírito Santo de Deus, gente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos aqui acolhidos para todo dia crescermos, para todo dia fazer a obra de Deus, crescer nele, sendo capacitado pelo Espírito dele, buscando enquanto se pode achar a presença, buscando com todo dia a presença, se apropriando daquilo que por direito é nosso. Quanto mais você busca, mais você vai achar. Eu entendo também algo nessa palavra. Lá em Levítico 25, versículo 13 e 14, por favor, preste atenção o que é que a Bíblia está dizendo. No ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. 14. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprar alguma propriedade dele, não explorem uns aos outros. Uma advertência grande. Se você vender, ou se você baixar o valor, rapaz, a casa do cara, ela custa 300 mil. Aí você vai lá e diz, não, mas essa casa não presta. É pecado, viu, irmão? Dizer que as coisas dos outros não prestam. Aí vai lá e bota 200. Você não pode fazer isso, não. E às vezes você quer vender algo que não tem um valor lá em cima. E você quer que a pessoa compre com o valor lá em cima, sabendo que não vale aquele dinheiro. Então, nesse ano de jubileu, esse dia é um momento hebraico. Lá de Israel, ele tem esse dia de arrependimento. Esse dia de devolver aquilo que você usurpou de alguém. Imagine que eles fazem isso e todo mundo sabe que ele fez. Eles vão diante de todos e lá eles têm que dizer, eu estou aqui porque eu usurpei a pobre, a viúva, eu tomei isso, eu fiz isso, eu me dei, foi mal, não foi bem não. Tem gente que pensa que se dá bem, né? Se dá mal. Aquilo que foi tomado por causa da pobreza era devolvido. Tipo, tá um coitado pobre que não tem nada, vendendo as coisas para poder comer. Você vai lá, compra por banana. Você vai devolver. Você está se dando bem em cima da pobreza de quem está passando fome. Você já viu gente dizer assim, eita, ficou uma viúva ali e está vendendo até as panelas. Você tem coragem de ir lá comprar? Sabendo que ela não vai ter mais nada, nem fogão, nada. Nesse dia do jubileu, eles vão porque eles fizeram algo errado, tomado por causa da pobreza, será devolvido. Ninguém teria direito de cobrar alguma coisa nesse dia. Ei, você está me devendo, tem que pagar hoje aqui. Nesse dia você não vai cobrar ninguém. Nesse dia você vai devolver. Por isso, a oração de Cristo, a oração de jubileu, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Só pode fazer essa oração se você realmente perdoa o seu devedor. Era tempo de perdoar e ser perdoado. É tempo, a igreja precisa viver isso. É tempo de perdoar para poder ser perdoado. Mas eu agi errado com a irmã fulano, mas eu sou orgulhosa, não vou lá de jeito nenhum pedir perdão. Então você viva aí
com seu problema sério com a Trindade. Eu fiz sem querer. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Fez. Não tem esse negócio, essa palavra na Bíblia. Irmão, me perdoa, mas eu fiz sem querer. Não, você escorregou mesmo, foi na maionese e pecou. Ou seja, que ninguém oprima o seu irmão na medida, na medida que nós aproximávamos do jubileu, mais barato ficava o resgate dos bens perdidos. Porque é o dia do perdão. É o dia que você vai perdoar. Ô irmão, tu comprou um vestido lá na minha loja e esse vestido já tá barato demais. Me dá aí 30 conto aí, tá certo. Mas você amarra. É esse dinheiro, está me devendo, me roubou, não sei o quê. Então essas coisas, irmãos, mas à medida que a vida vai passando, passamos a compreender melhor o valor de muitas coisas pelas quais perdemos grande parte da nossa vida. Você vai se amarrando e você vai perdendo muitas coisas boas que deveria viver com seu irmão, com a sua família. Você vai se desgastando com coisa que não tem importância. Igreja de Jesus, esse é um tempo novo. O jubileu de Cristo vai nos ensinar a valorizar os as verdadeiras necessidades da nossa vida. De que estamos necessitando hoje? De que você tem falta na sua casa? De que você tem falta? Eu posso lhe dizer que não é dinheiro, não. Eu posso lhe dizer que a presença de Deus nos faz falta. Eu posso lhe dizer que a comunhão com Ele nos faz falta. Eu posso lhe dizer que o servir nos fará falta, se não já estiver fazendo. Eu posso lhe dizer que a falta de conhecimento da palavra te faz falta, me faz falta. Que a comunhão nos faz falta. A comunhão com a igreja, uns com os outros, nos fará falta. Irmãos que passa chateado com o outro, não diz nem oi. Quanto mais a paz do Senhor Jesus. Oh, graça é a paz. Como se fosse indiferente. A indiferença não vem de Deus. A indiferença vem do diabo. A indiferença é uma atitude absurda de você ignorar um ser que Deus criou, que compartilha com você o corpo e o sangue de Jesus na ceia, que se senta na mesa do Pai com você. Ah, Jesus. Era tempo de perdoar e ser perdoado. Esse é o tempo. Esse culto ainda tem lá em Israel o dia do perdão, o dia do arrependimento. Todo mês tem esse culto. O dia do arrependimento. Mas é para quem tem consciência que tem que se arrepender, que tem que fazer isso. E ele diz ainda, ou seja, ninguém oprima seu irmão, porque ele lhe oprimiu um dia. Jesus nos ensina a estabelecer o jubileu
ao perdoarmos os nossos irmãos. Eu estou estabelecendo o jubileu na minha vida. Eu estou prestando um culto ao Deus vivo. Lucas 11, de 1 a 5, por favor. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou o discípulo dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos todos que nos ofendem, e não nos deixa cair em tentação. Então Jesus lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães. Eu quero só ter aqui. Esse amigo importuno é aqueles amigos, é aqueles que procuram a salvação nos dias da grande tribulação. Comecei falando sobre isso. Os quais se levantarão no meio das nações, onde a pregação do evangelho foi proibido. Hoje, 40% da população fala no nome de Jesus no dia do grande tribulação. Haverá uma grande investida de Deus para a salvação das nações. Quem quer ir? Irmãos, 40% da população mundial só serve a Jesus. Há um mundo chorando por Jesus. Há nações inteiras clamando pela presença de Deus. Quem vai? Eu tenho falado aqui na igreja mesmo. Se você não vai nem na sua rua, você não está apto para ir para lugar nenhum. Se você não vai nem na sua família, não ganhou ainda ninguém, nem na sua família, você não está preparado para ir lugar nenhum. Se você não vai nem na quadra da tua casa e não ganhou ainda ninguém para Jesus, você não está preparado para ir para lugar nenhum. Se você ainda não abriu uma célula e ainda não ganhou o povo da tua rua, você não está preparado para ir. Irmãos, se prepare. Pregue a tempo e fora de tempo. É quando eu não quero ir. É quando eu não tenho vontade. Está na fila, pregue, ganha uma pessoa para Jesus. Vai no hospital fazer uma consulta enquanto alguém está lá te acudindo. Fale de Jesus para essa pessoa. Mostra que você está vivo e Jesus está ali. Está numa fila para fazer uma... Em vez de estar murmurando, essa fila não anda. Ai, o povo está entrando na minha frente. Fala do evangelho para quem está perto de você. Ganha alguém, aproveita que Deus está se segurando naquele lugar. Fala de Jesus. Está no seu emprego, vai atender alguém. Primeira palavra: você conhece Jesus? Fale de Jesus. Fale, não te cales.
Tem gente que está empregada em algum lugar, tem medo de perder o emprego, porque fala de Jesus. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente, irmãos, porque não tem atitude de crente. Igreja de Jesus, nós precisamos nos posicionar, nos levantar. Como é que você é conhecido no local que você trabalha? Uma pessoa briguenta? Uma pessoa que trata mal os outros? Não tem educação para tratar as pessoas? Não parece um cristão? Não parece com um cristão? Então você não vai ganhar ninguém não, nesse lugar não. Porque as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus através de você. Ver que você está cheia do poder de Deus. Ver que você está cheio do Espírito Santo. Aí sim. Aí você vai ganhar. Esses são os amigos oportunos. As pessoas que você vai abordar. Ele não conhece Jesus. Ele não quer nem receber. Quando eu vou falar de Jesus, que alguém está com a cara ruim, eu disse, eu posso orar por você? Sabe onde é que eu falo de Jesus? No Paraíba, se for comprar alguma coisa lá, um metro de tecido. Estou ali, chega alguém e vai me atender, e chega outro que chega perto, começa a puxar o tecido. Aí eu falo com ele, você já tem Jesus na sua vida? Ainda não. Você precisa conhecer Jesus. Eu posso orar por você? Sentir vontade de aceitar Jesus? Eu boto a mão no peito, oro, e a pessoa diz, eu estou com vontade, aceita Jesus. Tu acha que eu vou dizer, vai lá para Moriá? Não, procura a igreja mais perto. Você entregou sua vida para Jesus. Não perca a oportunidade. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Sabe o que é as pedras? É o ignorante. É aquele que aceitou Jesus hoje. Ele vai chegar lá e ele vai dizer, olha, eu fui ali, alguém me ganhou para Jesus, e eu vou clamar hoje. Você precisa conhecer esse Jesus que eu conheci ontem. Essas pessoas que você acha que nem ele pode, que ele não tem capacidade de pregar, porque ele está em célula, porque não está dentro da igreja. Ele começou a batalha dele no momento que ele disse, eu quero Jesus. Crente antigo. Nós somos uma igreja em célula. Mas muitos de vós correm de célula, como o diabo corre da cruz. Célula? Chega assusta. Meu filho, você vai liderar. Eu liderar? Ai meu Deus. Quando você não tem o que mandar, eu mando meus filhos. A Elisandra vai abrir uma célula de mulheres solteiras, que já foi casada. Eu não estou dizendo uma coisa pegando hoje assim, dizer não, já disse antes. Vai abrir essa célula e aqui já tem umas que já casaram e vai entrar nessa célula. Tem o dia e a hora para começar. Quando você não tem quem mandar, mande seu filho. Deus mandou o seu filho único para morrer numa cruz. E eu enviei o meu tudinho. Não são meus. Não são meus. Então, irmãos, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vamos ler, por favor. Então, vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, línguas e povos. Esse anjo disse em alta voz: tema
a Deus e glorifique-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Então, essas pessoas vão te procurar, irmãos, por intermédio do mensageiro daqueles dias. Esses anjos é as duas testemunhas. 3 pães naquele tempo simboliza até hoje o Espírito Santo e a igreja terão se ausentado da terra. O Espírito Santo e a igreja terão se ausentado da terra. Cadê a igreja aqui? Pois é. E é nesse momento que esses anjos aparecem, testemunhando disso. A igreja já estará em seus aposentos nas bodas do Cordeiro. Meia-noite é a hora em que anuncia a chegada do noivo. Meia-noite. A igreja entrará para as bodas e o mundo começará vivendo o seu verdadeiro caos. Com a chegada da iniquidade. Meia-noite. É a mesma hora que as 5 virgens loucas procuraram a comprar o azeite. Tempo dos falsos ministros. Você sabia que tem falsos ministros ministrando a palavra? Não vem agora não. Deus, Jesus vai vir agora? Não é agora não. São os sabidões. A Bíblia diz que só quem sabe é o Pai, a hora do Cordeiro de Deus voltar para buscar a sua igreja. Mas a Bíblia também diz: estejam preparados para o momento exato. Esse benefício da perseverança e a graça da misericórdia, pois a meia-noite é hora da circunstância. É a falta de opção. Meia-noite. Ninguém visita alguém meia-noite, só se ele não tem outra opção. Só tem aquela pessoa para ele ir. Para ele ir. E ele vai. Agora ele vem até você. Você está preparado? Você vai dizer: esse cara está me importunando. Essa mulher chata me ligando meia-noite. Se você me ligar meia-noite, eu estou acordada esperando um morrer ou um querer morrer por Jesus. A gente entrega a vida para Jesus para morrer, para ir para o céu. Quem tem Jesus, quem entrega a sua vida, vai ter a vida eterna. Então, quem é que vai buscar? Ele quer 3 pães à meia-noite. O que ele quer? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem vai entregar a sua vida para Jesus, meia-noite, ele vai querer, já é uma ação do Espírito Santo, ele ir em busca desses 3 pães que desceu do céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O maná. Cristo é o pão da ceia.
E o seu sangue é o vinho precioso, o seu sangue que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. É o sangue que nos purifica. Ele continua purificando. Então, Cristo é o pão da ceia. Ele está buscando os três. É o dom do Espírito Santo. Está à procura do Pai, o pão do Filho. Pai, o pão do Filho. É o dom espiritual, é o dom do Espírito Santo. Sem o Pai, você não receberá o Filho. Sem o Filho, você não receberá o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não tem dom, você não tem poder nenhum, você não se move no Evangelho. Sem dom, você não se move no Evangelho. E quem nos dá os dons é o Espírito Santo. É Ele que faz morada dentro de nós. Imagine o que esse homem queria. O pão do Filho é o dom do Espírito Santo. Quando ele partiu o pão, mesmo com seus discípulos sem saber, tinha dois teimosos, né? Que não acreditam, porque ele não veio logo. Ele passou 40 dias para depois se apresentar a todos. E eles não estavam muito aflitos. E com poucos dias, eles pensaram, não, ele não ressuscitou não. E eles saíram de Jerusalém no dia que ele tinha ressuscitado. Eles não deram atenção às mulheres que viram Jesus no jardim. E eles saíram para outro lugar. E esse lugar, a palavra que eles foram, caminho de Emaús, o nome Emaús significa águas quentes. Não era bom. Sair de um lugar onde estava esperando ver Jesus ressuscitado, desanimaram, queriam voltar aos mesmos trabalhos de antes. E pelo caminho, Jesus os abordou. E eles perguntam para eles: vocês estão conversando em que aqui? Quem é esse Jesus? Não, só você não sabe essa história por aqui. Todos sabem que Jesus veio, nosso rei, nosso Salvador, veio e ele morreu na cruz, eles mataram ele. E Jesus caminhando com eles. Mas quando chegou na casa, já era noite, chegando a noite, e eles chamaram Jesus: não vá hoje, já se faz tarde. Vamos entrar aqui e vamos comer alguma coisa. E Jesus pegou o quê? O pão. Quando ele pega esse pão de Jesus, é que nos faz cair em si. No partir do pão, eles reconheceram Jesus. No partir do pão, é um momento de arrependimento, de reconhecimento. No partir do pão, não podemos andar partindo pão por aí, sem saber que Ele é o dom da vida, que Ele tem tudo, tudo que somos, tudo que vamos ser no futuro, Ele já determinou. Então, o Espírito e o amor do Pai mostra aqueles dias, a palavra do Senhor será escassa em toda a terra. Eu já contei isso para os irmãos aqui. Eu estava na Inglaterra com o pastor Donato, que de lá a gente
ia para a Polônia. Primeira vez que nós fomos na Polônia por causa de uma palavra. Nós éramos 3. E nós fomos para a Polônia. Fomos para esse lugar. Quando alguém lá de Londres fica numa distância de carro, de lá da Inglaterra para Londres, lá tem um brasileiro que mora lá, ele é pastor, e é um homem de Deus. E ele falou que o pastor Nonato estaria lá na Inglaterra. Veio 3 senhores, 3 idosos, de carro, gastando 4 horas de viagem de carro. E ele chegou na casa dos pastores, lá na Inglaterra, e lá estava eu e o pastor Ricardo, sentado no sofá, e os pastores da casa, da igreja. Ele chegou lá e ele se ajoelhou em nossos pés. Foi muito constrangedor para nós. E ele disse: fala do avivamento. Eu fiquei com vergonha. Fala do avivamento que está acontecendo no Brasil. E o pastor que estava lá conosco, falando em português para nós. Os 3 senhores, 60, 70, 60 e poucos anos. Nós queremos saber do avivamento pela boca de vocês. Eu olhei logo para a minha igreja. Quanta gente que não glorifica, que não fala em língua estranha, que estão amarrados em estrutura antiga. Eu me lembrei de outros lugares. Quando a gente chega lá nesses lugares de eventos, tipo, correndo contra a mão, né? Está chegando, eu vou botar ele aqui, não estou dizendo. Menino, lá o povo fica a vivar ligeiro. Principalmente se tem uma pessoa de renome. Se veio de longe essa pessoa. Mas quando bota como meu pastor gosta de brincar, uma orelha seca daqui dos nossos, pô, não vou não, irmão. Porque a presença de Deus, ela vem. É quando você já sai de casa com a presença dEle. É quando você quer a presença dEle. É quando você quer se arrepender. É quando você entrega de novo a sua vida. É quando você deseja o Espírito Santo na tua vida. É quando você clama por Ele. Aquele que busca achará. É quando você está cheio do Espírito Santo dele. Não importa, dentro do ônibus você fala línguas, você sapateia, ele te pega num lugar improvável. E aí, irmãos? Aí o pastor Nonato, naquela simplicidade, nós somos avivados. Simplicidade. A gente não tinha muita coisa para falar. Porque se nossos eventos, irmãos, se desse só nos eventos, e um outro dia, e no culto de quinta de milagre que você não vem? Você não vem. Eu estou aqui. Mas você não vem para ser curado. Você não vem para trazer o sapato do seu filho que está lá, a droga. Você não vem. Você não vem para trazer a carteira de trabalho de um parente seu, para ele arrumar um emprego. Você não vem para você prosperar, orar, prosperar na sua vida, na sua caminhada. Você não vem para Deus cuidar da sua casa, do seu casamento, dos seus relacionamentos, do seu ministério. Não vem. Nós fizemos aqui uma marcha aqui dentro. Na quinta-feira passada.
Você não estava aqui, mas a marcha aconteceu. As muralhas quebraram. As muralhas da sua vida quebrou. Porque tinha aqui umas 50 pessoas marchando por você. Sabe, irmãos? Quando nós priorizamos a Deus, nós priorizamos o culto da minha igreja, da sua igreja. Tu acha que tem dia que eu estou indisposta? Estou, mas eu estou aqui. Se eu não estou aqui, eu estou em algum lugar ministrando no Tocantins, porque nós somos pastores, supervisores do Tocantins. Mas eu estou trabalhando. Então, o que estamos fazendo se somos cristãos? Se somos cheios do poder de Deus? Se eu não priorizo as coisas da minha igreja? O que estamos fazendo se somos cristãos? Necessitado da presença dEle. Necessitado que Ele entre na minha casa. Que Ele transforme a minha vida. Que Ele transforme o meu trabalho. Esse ano eu não estou mais orando, pedindo a Deus nada. Esse ano eu estou pedindo que a igreja Moriá entre na atmosfera de estar em busca da presença de Deus. Eu estou orando para que a Moriá se posicione em busca da presença de Deus. Para de estar ligando o celular. Até aqui dentro tem gente com o celular ligado. Eu estou falando aqui, gente falando não sei com quem no celular. Irmãos, enquanto não aprendemos a respeitar a presença do Espírito Santo aqui, nada poderá ser alterado da sua vida. Nada. Nós temos que mostrar que aqueles dias que você está em busca da presença de Deus, é em busca pela sua vida. Buscar a presença é se colocar em primeiro lugar, é priorizar e dizer: Senhor, Tu és tudo na minha vida, Tu és tudo. Buscar a presença, pastor, eu busco em casa. Aqui é o lugar de cultuarmos. É aqui, comunhão. É na comunhão. É que a igreja se reúne para orar na quinta-feira. Alguém recebeu um convite para orar aqui. Esquecemos de dizer que quinta-feira tem oração aqui das mulheres. Quinta-feira. Toda quinta-feira tem oração aqui. Tem homens também orando pelo culto, mas a gente chega mais cedo. A gente ora aqui, quinta-feira. Eu estando na cidade, eu estou aqui orando. Irmãos, e se eu não estiver, aqui tem crente orando. Porque quinta-feira está o grupo todo da intercessão da igreja orando aqui. Então, está desesperado? Vem orar, irmãos. A igreja Moriá ora. Tem um grupo na segunda-feira com o pastor Ostinha. Os meninos os jovens, que dia é? Como? Terça-feira. Os jovens estão orando aqui. Você está jovem aí, está em casa, só assistindo porcaria. Vem orar. Vem orar. Se não tiver numa faculdade, não tiver na escola, vem orar. Vem buscar a presença de Deus. Aí eu tô passando aqui, dizendo a você, sabe por quê? Porque eu acho que você não sabe o dia de oração aqui. Então nós devemos mostrar o amor do Pai às outras pessoas. Cantamos, né? A gente canta. Ele me ama. Só Ele que ama, você não ama Ele não? Bonita, né, essa música?
Quem ama faz a vontade dEle. Quem ama busca Ele em espírito e em verdade. Quem ama busca Ele todo o tempo. Todo o tempo. O povo pergunta: pastor, você não tem medo não de dirigir aí nas estradas do Tocantins? Tenho não. Se meu esposo não pode, eu vou só. Vou orando. Volto meia-noite. Tenho medo de nada não, irmão. Eu trabalho para Deus. Eu trabalho para Deus. Ele que me conduz. Está fazendo a obra possível. Pois você não tenha medo não. Deus é contigo. Está orando. Deus é contigo. Então, os homens procurarão alimento espiritual em todas as partes e não encontrarão. Terminei de contar o testemunho, né? Um alimento espiritual. Porque na Europa as igrejas já fecharam, poucas igrejas estão abertas. Eles estão procurando um lugar que fala de Deus. E nós estamos aqui livres, estamos ainda livres no Brasil. Livre. Aí alguém foi convidado para orar aqui na segunda. Não vou não. Prefiro orar em casa do que orar aí nesse lugar. Onde está o teu coração? Prefiro orar em casa do que ir para o grupo de oração na igreja. Prefiro cantar 10 hinos da harpa do que ir orar na igreja com as irmãs. Eu quero lhe dizer, quando nós não priorizarmos as coisas de Deus, a manifestação de Deus na igreja, você vai ficar sozinha. Você vai caminhar sozinho. Você vai orar sozinho. Você vai ficar sozinho por aí, até se cansar. As pessoas crerão em Cristo e morrerão. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas ligam para mim, pastora, vim aqui no hospital, o meu pai não quis Jesus e agora ele está querendo. Na última hora. Na última hora, irmãos. Agora ele quer. Na última hora. É errado? Não. Mas não fez nada para Jesus. É o último da fila. É a última da fila. Não fez nada para Jesus. Não trabalhou para Jesus. Não cultuou. Mas ele precisa aceitar Jesus. Precisa. Meu pai aceitou Jesus e faltava 30 dias para ele morrer, porque ele sabia o dia que ele ia morrer. O médico disse para ele. Ele morreu no dia que o médico disse que ele ia morrer. Porque tinha um câncer, estava crescendo, ele disse, daqui a 30 dias o senhor morre. Fizemos o culto na porta dele, meu pastor foi, pregou. Não era ainda o pastor Nonato, não era Batista, era o pastor Adão. Fez na porta da casa, ele convidou todos os amigos que ele tinha na cidade. E o culto foi lá fora, na rua. E quando o pastor fez o apelo, ele levantou, pegou na mão da minha mãe Beata e disse, eu vou embora daqui um dia. E eu quero deixar você dentro da igreja da sua filha. Eu não tenho tempo de trabalhar para Jesus, mas você tem. A mãe se levantou e aceitou Jesus. Está até hoje servindo a Jesus. Irmãos, ele ainda ganhou a mulher dele para Jesus. 15 anos eu orando para o meu pai se salvar. Todo dia. Ele começou, quando era no Natal, ele dizia, Fátima vai orar e ler a Bíblia. Era a hora que eu ministrava a palavra para minha família. Eu quero lhe dizer, demora, mas chega o dia. Agora, não pode você se calar. Não pode você testemunhar.
deixar de testemunhar, ter uma vida santa, dentro do meio da família. Não é fácil você ser santo dentro de casa, não. No meio da família, não. Precisa se calar. Fala de Jesus e se cale. Não reivindique nada. Só fala com a sua vida. Demonstra com a sua vida, as suas atitudes. As suas atitudes é que vai transformar a sua família. Foi assim que aconteceu comigo. Então, pessoas crerão em Cristo e morrerão. Mas elas vão querer conhecer as grandes verdades do Evangelho. Ela entregou a vida dela para Jesus. Mas ela precisa aprender o que é esse Evangelho de Deus. E não as encontrarão com as mesmas facilidades que as encontraram hoje. Que encontramos hoje. Hoje a pessoa vai lá na sua casa. Hoje a sua casa vira uma igreja, uma célula. Hoje você tem muita oportunidade, você convida as pessoas da sua rua. E lá na sua casa você fala de Jesus. Você vai amar essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Pastor, mas eu estou cansada, já trabalhei muito, vou ficar aí. Fazendo o quê? Pois está bom de você ir morrer logo. Vai para a eternidade logo, você não está mais servindo. Irmãos, se você está nessa caminhada com Jesus, e você está cansado, você não quer liderar, você não está preparado para morrer, pois vai, mas vai em paz, morra meu filho, morra. Porque esse é o tempo de despertar. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, para você ver a luz raiar na tua vida e na vida dos outros. Tem que despertar. Se você é cristão, o que fazer se eu sou cristão? Se eu não me importo com o meu irmão que está na esquerda, na direita? Se eu sou cristão, eu não estou me importando nem com o pobre, nem com o necessitado. A maior necessidade hoje é que o Evangelho seja pregado, irmãos. Começa a ter uma vida santa. Que as pessoas, só aí a pessoa ver você passar na rua, ele vai dizer: seu vizinho, que hoje Paulo não tem mais vizinho não, viu? A sua caminhada, ele vai dizer: eu quero ser um crente igual essa pessoa, vem aqui. Nem lhe conhece, mas ele quer. Nunca não sabe nem da sua vida, mas a sua vida santa, seu posicionamento em Deus, vai fazer essa pessoa queimar por Jesus. É por isso que nós temos que ter cuidado. Porque o nosso corpo fala, os nossos passos falam, a nossa integridade fala. A vida do crente é um espelho para muita gente. Ele pode refletir as coisas ruins, negativas, mas também ela pode refletir a imagem de Cristo Jesus. Crente que briga gritando. Casal reúne como uma empresa e conversa. Conversa, bota tudo ali, bota o dinheirinho também, viu? Bota o dinheiro ali, olha, esse mês deu só isso. O que é que nós vamos fazer? Mas brigar, não sei aqui, mas em muitos lugares que eu vou, a mulher briga e joga na cara do homem. Você não me dá nenhuma peça íntima, né? Vou dizer bonita aqui. Uma peça íntima você não me dá. Ei, irmão, o que é isso? Você tem que dar tudo para ela. Você tem que dar tudo. Tem que levar ela no supermercado, mandar ela caçar tudo que ela quer comer. Você tem que levar ela na loja. Amor, veja aí o que é que você quer. Se não é todo dia, não, é lá um dia você leva. Mas você tem que fazer. Duvido que aqui tem gente que não deu nem nada para a mulher hoje. Nada. Duvido. Não fica com raiva não, viu? Não vão se zangar comigo não. Mas precisamos melhorar. Passou, fez o café, meu esposo. Eu levantei, domingo não tem ninguém para fazer. A mesa estava montada, viu? Preparada. Obrigada, amor. Obrigada. Qual foi o outro que fez aqui? Qual foi o outro que fez?
Eita, parabéns, meu filho, parabéns. Para o pastor não ficar sozinho aqui, né? Mas no outro ano, se a mulher estiver viva, bonitinha, você faz, viu? Não deixa passar. Essas pessoas, elas vão crer em Jesus. E Deus vai usar você. Hoje, encontraremos aqui no Brasil muitas oportunidades de falar de Jesus. Nós temos o Cristo na madrugada, nós temos o Lar do Idoso, e lá eles vêm do Candomblé, viu? Mãe de Santo. Aí lá ele acha os santos por lá, Pastor Santo, as mulheres que estão fazendo o café da manhã santa, e está mudando o quadro. A maioria, e a gente não pode, é uma lei. Ele tem que ter a religião deles. Nós não aceitamos o tambor bater, né? Mas eles cantam, se incorporam. Aí o pastor Hostia vem, põe a mão na cabeça, volta ao normal. Porque a gente ama. A gente começa a amar. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que crê. O Evangelho de Jesus é assim. Então, terão sido uma extremidade, é algo extremo saber que nós vamos estar face a face com Ele. Quando nós entendermos isso, nós vamos caminhar sem essa preocupação. Mas eu quero aqui, estou encerrando. Sim. Sabe quando isso vai cessar aqui no Brasil? Quando Jesus levantar a sua igreja, já está levantando ela para levar. E sabe o que vai acontecer? Meu pastor disse que perseguição é bom, né? O pastor Nato gosta de dizer isso. Irmãos, perseguição é bom, porque conserta a gente. Na hora que você pega ser perseguida, ligeirinho você vira um crente. Pastor, estão me perseguindo lá no emprego. Pastora, parece que vão me tirar do emprego. Meu filho, é bom, fique, espere. Vai mudar a sua vida, essa perseguição aí. Então, a igreja de Jesus, ela já está subindo, irmãos. E você não está sentindo. No Brasil mesmo, eu contei aqui da Europa toda, a dificuldade. O lugar melhor que tem hoje para as igrejas, e nós já temos 2, dentro de 3, é Portugal, onde eu já fui. E hoje nós temos uma na Polônia, um lugar bem católico. Na Polônia temos uma igreja lá. Então lá em Abacuque 1, Abacuque 1, de 1 a 4. Eu quero ler isso aqui. A advertência revelada do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade, a destruição e a violência está diante de mim? Lutas e o conflito se levanta. Por isso, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim, justiça é pervertida. Você lembrou de quê? Com essa palavra? Não precisa ninguém dizer nada. Então Jesus está às portas.
já estamos começando a subir. Porque onde não cabe os crentes, Deus tem que ir buscar logo. Então, em Provérbios 6, versículo 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Sabe onde é que a gente aprende essas coisas? Em casa. Os pais têm que ensinar os filhos. Eu acho que adultos que fazem isso é porque não foi ensinado. E começa a fazer coisas erradas, dizer coisas erradas, trazer coisas para dentro da sua vida que Deus não está dando, fazer coisas que Deus não está mandando fazer. Então esse tempo, irmãos, é tempo de vigiar, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de saber que o avivamento já chegou. É tempo de saber que nós temos que estar preparados com azeite, a lamparina acesa, combustível na vasilha, esperando, não dormindo tanto, esperando. Pode ser meia-noite, pode ser qualquer momento. Ele virá buscar a sua igreja, e nós precisamos nos preparar para isso. Igreja preparada é uma igreja que está unida para subir, e nós precisamos estar unidos para subir. Os meninos já podem subir do louvor, por favor. E eu quero nesta noite, se essa palavra falou com você, e tem alguma coisa aí que você precisa mudar, esse é o tempo da graça. O tempo da graça é o tempo de perdoar e pedir perdão. O tempo da graça é o tempo de perdoar e pedir perdão. O tempo da graça é o tempo que você vai olhar e vai dizer: ei, eu estou mesmo fazendo errado as coisas. O tempo da graça é quando você vê que você magoou alguém e você não está disposto a pedir perdão, nunca. Você prefere ficar bicudo com essa pessoa o resto da vida aqui dentro da igreja. O tempo da graça é quando eu sei que estou falando mal dos irmãos da igreja e eu não me arrependo e nem vou lá pedir perdão. O tempo da graça é quando eu estou expondo as coisas da igreja para outras pessoas lá fora, em vez de estar expondo a Bíblia, a palavra de Deus. O tempo da graça é quando eu não estou contente, eu estou chateado, e eu não quero mudar, eu quero permanecer chateado, eu quero permanecer com raiva, eu quero deixar que essa pessoa morra e eu fico na glória. Hoje é um dia de decisão, hoje é um dia de liberar o seu coração dessas coisas. Hoje é o dia de liberar essas pessoas. Eu vou na frente, eu vou liberar. Sim, você vai correr atrás dela até achar ela hoje e pedir perdão. Quando é, pastor? Hoje. Mas ela não olha para mim, ela passa, a pessoa passa por mim e não fala. Você vai falar. Você que está aqui escutando essa palavra. Mas ela fez muita coisa para mim. E o que Jesus pode fazer por você hoje? O que Jesus pode mudar hoje? O que Jesus pode alterar na sua vida hoje? O que Jesus pode fazer hoje com a sua atitude?
Ele é capaz de fazer tudo por você. Hoje é o seu jubileu. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia de você sair daqui melhorada, bem mesmo santo. Porque o Senhor quer mudar a sua vida. Aleluia. Bora aí, meu filho.